Nós vos rogamos, Senhor, que prepareis as nossas ações com a vossa inspiração e as acompanheis com o vosso auxílio, a fim de que toda a nossa oração e obra tenha sempre em vós o seu princípio e por vós chegue ao seu fim. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Quem vos fala é Yuri Maria, e hoje eu vou começar aqui um curso sobre a doutrina cristã, São Roberto Bellarmino. Então, a gente sempre pergunta por quê? Por que é necessário a gente saber a doutrina cristã e as principais partes, né? Por que é necessário saber a doutrina cristã para a gente se salvar? Então, a gente sabe que a doutrina cristã é um breve compêndio, um sumário de todas aquelas coisas que Cristo, nosso Senhor, ensinou para nos mostrar o caminho da salvação. Então a gente sabe quantas são as partes principais, mais necessárias dessa doutrina. Então a gente tem que, essas partes principais necessárias temos que saber, somos obrigados a saber. São 4. O credo, o Padre Nosso, os 10 mandamentos e os 7 sacramentos. São as partes principais necessárias dessa doutrina de Cristo. Por que não são mais nem menos que 4? Porque são 3 as virtudes principais: fé, esperança e caridade. O credo é necessário para a gente ter a fé. Então o conteúdo da fé está no credo, porque nos ensina o que havemos de crer. E o Padre Nosso é necessário para a esperança, porque nos diz o que havemos de esperar. Todas aquelas coisas que havemos de esperar. O que um católico tem que esperar. O que um católico tem que pedir a Deus e esperar dele. Os 10 mandamentos, que são necessários para a caridade. A caridade, porque nos mostram o que havemos de fazer para agradar ao nosso Senhor. Através dos 10 mandamentos, então, que vamos mostrar o nosso amor a Ele. E os sacramentos, que são necessários, porque são os instrumentos com os quais se recebem e se conservam as virtudes, as quais dissemos ser necessárias para se salvar. Porque sozinhos nós não somos nada, nós não podemos nada. Por isso mesmo Deus, Jesus Cristo, deixou os sacramentos para nós. E aqui no livro de São Roberto Bellarmino ele pergunta: há alguma comparação dessas 4 partes? E Santo Agostinho faz uma comparação muito bela, que para a gente gravar e reter na memória. Santo Agostinho compara esse ensinamento a uma casa. Então, para a gente fabricar uma casa, são necessários, primeiro, os alicerces. Então, tem que ter os alicerces, depois levantar as paredes e, finalmente, cobri-la com o telhado. Então, para se obrarem essas coisas, necessita-se de alguns instrumentos. Então, da mesma forma, para que em uma alma, a nossa alma, fabrique-se o edifício da salvação, são necessários os alicerces da fé, as paredes da esperança, o telhado da caridade. E os instrumentos que a gente vai fazer isso, que a gente vai trabalhar nessa casa, são os sacramentos. A gente usa os sacramentos para construir a casa. Então, sem todas essas coisas, acabou. As 4 coisas são necessárias. Lembrando, as 4 coisas são necessárias e importantes: o credo, o Padre Nosso, os 10 mandamentos e os 7 sacramentos. As 4 coisas importantes. E agora nós vamos, então, relembrar o que São Roberto disse, que quando a gente ensina, a gente tem que aprender essas 4 coisas: o símbolo da fé, porque a gente tem que saber o que a gente deve crer. Em segundo lugar, a oração dominical com a saudação angélica, para a gente saber o que se há de esperar, de quem se há de esperar e de quem se há de fazer recurso para obtê-lo. E como é de costume nos católicos, nós ensinamos primeiro para as crianças o Padre Nosso e a Ave Maria antes de ensinar o credo. Para os adultos a gente já ensina o credo primeiro, depois a gente ensina a oração dominical e a saudação angélica. A gente vai explicar daqui a pouco o que é isso. Né? Porque o credo é mais longo, é mais difícil.
Já o Padre Nosso e o Ave Maria é mais fácil e mais fácil de se reter. A minha filha aqui já está se falando já. Então, o terceiro mandamento. Terceira coisa, né? Que são 4, que ele fala, os 10 mandamentos de Deus. Com os 5 da igreja, que pertencem a todos. Isso para se saber o que se deve obrar, conforme a caridade de Deus e do próximo. Então são as obras. As obras vêm daqui. Então as obras vêm da nossa obediência, do nosso... Quanto mais a gente estuda as leis de Deus, quanto mais a gente obtém delas, a gente filosofa, a gente pensa nelas e coloca elas na nossa vida, o quão bom é esse mandamento, e nós vamos obrando à medida que a gente vai vivendo. E a quarta coisa mais importante, são 4 coisas. A quarta coisa são os 7 sacramentos, que são os instrumentos que Deus instituiu para se adquirir, conservar e aumentar a graça e os dons celestes, e em particular as virtudes teologais, que são a fé, a esperança e a caridade, com a remissão dos pecados. Então são essas 4 coisas, são as mais importantes. E outras coisas que também são úteis para a gente aprender, e que também são poucos e fáceis, são as virtudes principais, que são a fonte do bem obrar, os 7 vícios capitais, que são as fontes de todos os pecados, as obras de misericórdia, que são gratíssimas a Deus. A gente tem que saber também os pecados que brandam o céu por vingança, que grandemente desagradam ao Senhor, os conselhos evangélicos, os 4 novíssimos e o mistério do rosário. Essas são as coisas assim que poderíamos também aprender, que deveríamos aprender. Que a gente não se sacia só com os necessários e as coisas básicas, mas também com as coisas a gente tenta buscar sempre a mais. E outras coisas que poderiam deixar-se, porque são muito difíceis, como as 11 paixões e semelhantes, ou coisas muito evidentes e supérfluas, mais filosóficas, né? Os 5 sentidos do corpo, as 3 potências da alma, etc. Elas não são tão úteis e também sobrecarregam a memória, principalmente como por exemplo também os 12 frutos do Espírito Santo, as 8 bem-aventuranças. Então, uma coisa que a gente vai adquirindo à medida do tempo. Então, para as pessoas simples, eu acho que basta as 4 coisas principais, e depois as outras coisas que também são boas e necessárias e úteis, né? Então aqui foi uma pequena introdução, e começando agora para a explicação do fim cristão, o fim do cristão. Qual é o nosso fim? E o sinal da cruz. Então a explicação do fim do cristão e o sinal da cruz. A gente é cristão? Sim, somos cristãos. E o que é cristão? O que quer dizer cristão? Cristão é aquele que professa a fé e a lei de nosso Senhor Jesus Cristo. Professar a fé e a lei de nosso Senhor Jesus Cristo. Em que consiste principalmente a fé de Cristo? Ela consiste em 2 mistérios principais. E esses mistérios estão contidos no sinal da cruz. A unidade e trindade de Deus. E a outra parte, a encarnação e a morte de nosso Salvador. Então, relembrando, a unidade e a trindade de Deus, que é um mistério. E o outro mistério é a encarnação e a morte do nosso Salvador. E o que quer dizer a unidade e a trindade de Deus? Quer dizer que em Deus há uma só divindade, ou essência e natureza divina. É só Deus, é uma essência só, uma natureza só. O fogo é só um fogo. Porém, nessa natureza, nessa essência divina, existe ali 3 pessoas divinas, que se chamam Padre, Filho e Espírito Santo. Então, as pessoas de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Não são 3 deuses, é apenas um Deus em 3. Então esse é um mistério. É um mistério, porque a Santíssima Trindade é um mistério. Não adianta você querer raciocinar, isso é um mistério. A gente pode chegar a analogias, mas nunca vai chegar a entender completamente isso. Por exemplo, pega 3 fósforos, risque-os
e ali tem o fogo. Então ali é o fogo e três pauzinhos, né? Então 3 pessoas, mais ou menos como se fosse isso. Mas é que Deus é só um, é uma essência só. Deus, quando ele se conhece, ele automaticamente, ele não tem um tempo, ele não está no espaço-tempo, né? Ele não tem um momento que Deus não se conhecia, porque senão Deus teria um momento que Deus seria burro, digamos assim. Mas Deus, quando ele se conhece automaticamente, instantaneamente, ele já se conhece, e ele já sabe, e ali ele já cria um amor infinito. Então Deus Pai e o Filho, e entre o Filho e o Pai um amor que também é divino, que é o Espírito Santo. E isso tudo é Deus. E é uma coisa, um mistério. E é um mistério que você fica... E vários santos, tem vários livros muito bonitos, várias meditações, e nos encanta. Nos encanta. Mas é um mistério de Deus, muito bonito. Aí pode me perguntar, e por que que Deus... por que que são 3 pessoas divinas? Porque o Pai, Deus Pai, não tem princípio, né? E nem procede de outra pessoa. Então o Deus Pai não procede e não tem princípio. O Filho procede do Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Todas essas coisas são importantes. Então retenha na memória. O Deus Padre não tem princípio, nem procede de outra pessoa. O Filho procede do Pai, e o Espírito Santo dos dois, do Pai e do Filho. E por que são um só Deus, essas 3 pessoas divinas? Porque tem a mesma essência, uma mesma potência, uma mesma sabedoria, uma mesma bondade. Então a mesma essência, é a mesma coisa, a mesma natureza. A essência daquilo, entre 2 humanos vai nascer um outro humano. E 2 porquinhos vai nascer um porquinho. A essência de porco vai estar sempre ali, a essência de humano vai estar ali, a essência de pássaro vai estar ali. Entre 2 coisas vai nascer outra. A essência divina não existe, é uma única só, e é a mesma. Porque não cremos em 2 deuses, 3 deuses. É um Deus só, a mesma essência. Eles podem tudo, eles têm a mesma potência, eles têm a mesma sabedoria, e eles têm a mesma bondade. E o que quer dizer a encarnação e morte de nosso Salvador? Quer dizer que o Filho de Deus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Filho, fez-se homem e morreu na cruz para nos salvar. Isso é um grande mistério, um maravilhoso mistério. Que nós que não somos nada, que mereçamos tão bom, tão grande que é o amor de Deus, que enviou seu Filho para nos salvar. Esse mistério é muito bonito e que você medite muito nele. Como estão contidos esses 2 mistérios no sinal da Santa Cruz? Estão contidos no sinal da Santa Cruz porque, pondo primeiro a mão direita, tem que ser a mão direita, não pode ser a esquerda. É com a mão direita a gente põe sobre a testa e a gente diz em nome do Pai, em nome do Pátria. Depois sobre o peito, dizendo e do Filho. E finalmente sobre o ombro esquerdo, indo para o direito, dizendo e do Espírito Santo. Amém. Então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse é o sinal da Santa Cruz. E esse é um sinal que devemos fazer, sempre, quando somos tentados, quando passamos por alguma coisa sagrada, quando temos alguma graça, quando alguém morre, diante dos cemitérios. Devemos sempre fazer na hora das refeições. É um sinal importantíssimo da nossa fé. Como, pois, assim se mostra aquele primeiro mistério da Santíssima Trindade? Porque aquela expressão em nome significa a unidade e as outras palavras significam a Trindade. A figura da cruz representa a morte do Salvador, o qual, depois de fazer-se homem e ter ensinado o caminho da salvação, com a doutrina, com o exemplo e com milagres, morreu no santo lenho da cruz. Então, recapitulando, antes de chegar
a doutrina da primeira parte do credo, a gente tem que saber o sinal da cruz, que é o primeiro mistério, a unidade e a trindade de Deus, e o segundo, a encarnação e a paixão do Salvador. Relembrando sempre é bom relembrar. E o que quer dizer a unidade e a trindade de Deus? Relembrando, essas coisas são altíssimas e pouco a pouco vão se explicando no decorrer da doutrina. Mas por hora basta pra gente os nomes e entender o quanto puder. A unidade de Deus quer dizer que, para além de todas as coisas criadas, para tudo que foi criado, tudo que está que a gente vê, tudo que foi criado, há uma outra, a qual nunca teve princípio, mas sempre foi e sempre será. E esta fez todas as outras coisas, e as mantém e governa. E é sobre todas, altíssima, nobilíssima, belíssima, poderosíssima e senhora absoluta de todas as outras. Esta coisa se chama Deus, o qual é um só, porque não pode haver mais que uma verdadeira divindade, isto é, só uma natureza e essência infinitamente poderosa, sábia e boa. Mas essa divindade se acha em 3 pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as quais são um só Deus, porque qualquer um deles tem a mesma divindade e essência. Como, por exemplo, se 3 pessoas aqui na Terra, que se chamassem Pedro, Paulo e João, tivessem uma mesma alma, em um só corpo, se chamariam 3 pessoas. Porque um é Pedro, o outro é Paulo e o outro é João. Mas, não obstante, seria um só homem. Um homem só, e não 3 homens. E não teriam 3 corpos e 3 almas, mas um só corpo e uma só alma. Isto não é possível entre os homens, porque o ser do homem é limitado, infinito. É por isso que não pode estar em diversas pessoas. Porém, o ser de Deus e a divindade e a sua divindade é infinita. E por isso se pode achar e se acha o mesmo ser e a mesma divindade do Padre, no Filho e no Espírito Santo. Com que são 3 pessoas, porque uma é o Padre, a outra é o Filho e a terceira é o Espírito Santo, e no entanto são um só Deus, porque tem a mesma divindade, o mesmo ser, a mesma potência, a sabedoria, bondade e etc. Então esperamos que esteja bem claro essa parte. Dizei-me agora o que quer dizer encarnação e paixão do Salvador. Então, a segunda pessoa divina, a qual dissemos chama-se Filho. Além do seu divino ser, o qual teve, não só antes que o mundo fosse criado, senão do eterno, da eternidade, ele tomou a carne humana e alma humana, isto é, toda a nossa natureza, ele pegou para si, ele humildemente fez esse ato, um ato mais humilde que esse, do grande ser de Deus, que quis vir a se encarnar no ventre de uma puríssima virgem. Assim, o que antes somente era Deus, agora começa a ser Deus e homem. E depois de haver tratado com os homens por 33 anos, ensinava-lhes o caminho da salvação e fazia muitos milagres. No fim, porém, ele deixou-se pôr numa cruz e morreu nela para satisfazer a Deus pelos pecados de todo mundo. Carregou em si todos os pecados em uma expiação. E passado 3 dias, porém, ressuscitou da morte à vida. E depois de outros 40 dias, subiu aos céus, como vamos explicar depois no credo. Então isto é a encarnação e a paixão do Salvador. E por que esses são os principais mistérios da nossa fé? Porque o primeiro mistério se encontra-se o princípio e o fim do homem. E no segundo mistério, o único e eficaz meio para conhecer aquele primeiro princípio e chegar àquele último fim. E quando a gente crê e confessa esses 2 mistérios, nós mostramos distintos de todas as seitas dos gentios, dos turcos, dos judeus e dos hereges. E finalmente, sem crer e confessar esses 2 mistérios, é impossível para qualquer ser humano se salvar. Impossível.
E nesses mistérios está a Santa Cruz. Portanto, a Santa Cruz, que se faz dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, juntamente quando a gente se assinala em forma de cruz. Esta palavra em nome demonstra a unidade de Deus, porque diz em nome e não nos nomes. A gente diz em nome. E por nome entende-se o poder e a autoridade divina, a qual é uma só em todas as três pessoas. Então o poder em nome, a gente está falando em nome de Deus. Quando a gente faz o sinal da cruz, é tão poderoso que é isso. E aquelas palavras do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente vai demonstrar a trindade das pessoas. O benzer-se em forma de cruz, quando a gente faz isso, representa a paixão e, por seguinte, a encarnação do Filho de Deus. Quando a gente passa do ombro esquerdo ao direito, significa que pela paixão de Cristo somos transferidos das coisas transitórias às eternas, do pecado à graça e da morte à vida. E qual que é o efeito que a gente busca fazer no sinal da cruz? Primeiro, para saber que nós somos cristãos. Nós somos soldados do sumo imperador, que é o Cristo. Somos soldados. Lembre-se sempre disso. Você entrou agora para um exército. Você está em guerra. Aqui não é tempo de paz. Aqui não há paz. Estamos em tempo de guerra. E você agora é um soldado de Cristo. Então esse sinal é como se fosse o nosso brasão, a nossa insígnia. É o que nos distingue de soldado de Cristo, de todos os inimigos da Santa Igreja, como são os gentios, os judeus, os turcos e os hereges, inimigos da Santa Igreja. Então estamos numa guerra e agora você já sabe quem são os seus inimigos. E além disso, faz esse sinal para invocar o auxílio de Deus, o auxílio divino, em todas as nossas obras, pois com esse sinal chamamos em nosso favor a Santíssima Trindade, por meio da paixão do Salvador. E assim costumam os bons cristãos fazer esse sinal sempre que a gente se levanta da cama, quando a gente sai da casa, dos nossos lares, quando a gente se põe à mesa, quando a gente vai dormir, e no princípio de qualquer obra que a gente faça. Façamos o sinal da cruz. E finalmente, faz o sinal da cruz para se armar contra as tentações do demônio, o qual se assombra deste sinal. O demônio foge da cruz. Ele foge dele. Como costumam fugir os malfeitores quando vem a vara da justiça. E esse sinal, por meio desse sinal da Santa Cruz, o homem se livra de muitos perigos espirituais e temporais. Porque quando a gente faz com fé e confiança na misericórdia divina e nos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos conseguimos se salvar dos perigos. Então essa é a importância do sinal da Santa Cruz. Agimos-te graças, omnipotens Deus, pro universos benefícios tuis, qui vives et reinas em sécula seculorum. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.